a mudança no campo magnético do nosso planeta afetou as bússolas, que são fundamentais na hora do pouso de aviões. E, por causa disso, o maior aeroporto da América do Sul, Guarulhos, precisou passar por uma série de mudanças. Foram alteradas 18 luzes, 67 painéis foram substituídos e mais de 80 placas aeronáuticas precisaram ser atualizadas. Para entender melhor como o magnetismo afeta o nosso dia a dia, a gente convidou o Roberto Botzko, astrofísico, professor. Muito obrigada por estar com a gente, professor Roberto, porque a gente às vezes acha que é um assunto tão distante e impacta, diretamente, por exemplo, o aeroporto. Inclusive, foi a primeira vez que isso aconteceu no aeroporto, que foi inaugurado em 1985. Agora, por que tanta influência assim? Olá, boa tarde para todos. Então, a gente costuma ter a falsa sensação de que a Terra é um corpo rígido, da mesma forma como é o chão que nós pisamos. Mas isso está errado. O interior da Terra é pastoso e o núcleo da Terra é rígido, basicamente de ferro e níquel. E conforme esse núcleo vai girando, ele cria um atrito com aquela lava, com aquela parte pastosa da Terra, e por causa desse atrito, cria o campo magnético da Terra. Acontece que o núcleo da Terra ele não gira exatamente sempre do mesmo jeito. Ele sofre modificações conforme o tempo vai passando. E essas modificações é que causam a mudança no campo magnético. E o campo magnético é aquela propriedade da Terra que faz com que a bússola fique orientada segundo uma direção mais ou menos norte e sul. Mas conforme o tempo vai passando e esse eixo vai mudando de posição, a posição do campo magnético sobre a superfície da Terra também vai variando. E conclusão, como ele vai variando, então qualquer coisa que a gente indica na Terra, olha, a direção era esta daqui, depois de algum tempo, aquela direção muda um pouco de posição. E é essa mudança de posição que foi necessário a gente corrigir agora no aeroporto de Guarulhos, depois de 37 anos que tinha mais ou menos a mesma posição. Doutor Botzko, aqui em São Paulo tem o Campo de Marte. As cabeceiras lá são 29 e 11. Se eu ainda me lembro da época que eu tirei brevet lá. Né? Então eu queria que o senhor dissesse para a gente o seguinte: esse númerozinho que a gente viu agora escrevendo no chão lá na pista de decolagem e pouso, ela indica o norte magnético ou o norte verdadeiro? Então, na verdade, ele indica o norte magnético, porque o norte, em São Paulo, por exemplo, já que o senhor falou especificamente, a diferença entre aquilo que a bússola indica, o norte da bússola, e o norte verdadeiro, é cerca de 22 graus. Então, aqueles números que estão indicados na pista representam o ângulo com relação ao norte de verdade, mas com relação a uma contagem do norte para o lado direito, para o lado leste. De modo que aquele valorzinho indica o seguinte: qual é o número que a bússola indica? Então, ele não leva em conta o norte verdadeiro, porque em aviação existem diversas maneiras de se determinar a direção, mas quando está perto do pouso, os aviões utilizam a bússola magnética. Então, na bússola magnética, eles têm que saber em que direção magnética eles têm que apontar o bico do avião, de tal forma que o avião fique alinhado com a pista. Portanto, aquele número que é marcado no chão é um número, como chama? É um número que mede o ângulo magnético e não o ângulo geográfico, o norte verdadeiro. Portanto, é o magnético, é para a bússola, para o avião acompanhar aquele número pela bússola.
Olha só que interessante. Então, apesar de toda a tecnologia disponível hoje, né? Então, na hora do pouso, é a bússola magnética que orienta o piloto, professor. Muito bacana a gente aprender sobre isso. A FAB disse que esse tipo de mudança no campo magnético acontece a cada 10 anos, mais ou menos. E ainda, de acordo com a organizadora, a concessionária lá do aeroporto, né? Essa alteração que foi feita, né? Repintar as faixas, mudar ali alguns letreiros, enfim, alguns painéis, luzes, ela foi importante para garantir, então, a segurança dos passageiros. É isso, professor? É isso mesmo. Porque quando o avião está se aproximando, é importante que o avião fique o mais alinhado possível com a linha que define a direção do aeroporto. Isso para evitar curvas que possam desestabilizar o avião. Então, sabendo exatamente qual é a direção em que ele precisa descer, isso aumenta a segurança. E a gente não pode esquecer que esse valor de que... nesses últimos 37 anos, mais ou menos, houve a necessidade de fazer essa mudança, é uma característica local. O campo magnético da Terra varia em cada ponto da Terra de uma maneira diferente. Em São Paulo, em particular, varia mais ou menos 1 grau a cada 10 anos, mas em outros lugares pode variar muito mais, em outros quase não varia. Então, essa variação é uma característica local. Muito bacana, professor. É uma oportunidade de a gente aprender mais sobre o magnetismo aqui no Conexão e como ele afeta, então, o nosso dia a dia, inclusive a segurança dos passageiros no maior aeroporto do Brasil. Obrigada, professor Roberto. Uma boa tarde e até a próxima.